Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Vamos conversar com Eni Baumann-Haka, da KBR Advisors de Genebra, sobre as perspectivas do mercado de renda fixa. Seja bem-vinda. Há muita liquidez no mercado por causa da flexibilização quantitativa e muitas companhias de alto rendimento foram capazes de encontrar financiamento com spreads muito baixos e também condições de crédito muito frouxas. Que riscos você vê no mercado de renda fixa? O Fed nos Estados Unidos é o maior agente do mercado em termos de títulos do governo. Hoje em dia, apesar de não estarmos nos níveis mais apertados em termos de spread, títulos de investimento com boa classificação e o spread dos altos rendimentos, o excesso de spread em relação aos títulos do governo é de respectivamente 136 pontos base e 482 pontos base. Isso, embora não seja o nível mais apertado, o nível de 2007 anterior à crise, o risco é que com o Fed se normalizando, os spreads se ampliarão e isso implicará perdas nos preços. Em relação às companhias de altos rendimentos, você mencionou que elas foram capazes de refinanciar suas dívidas a um nível de custo muito baixo. Também é uma questão de liquidez. O Fed está com muito medo de criar um risco sistêmico, aumentando suas taxas de juros. Se pensarmos nisso, o nível ou inventário de títulos possuídos pelos revendedores é 20% do inventário de 2007. Ao mesmo tempo, a dívida corporativa a ser paga aumentou em 2,5 vezes. Então, quando o Fed começar a aumentar suas taxas de juros, isso provavelmente vai afetar os níveis de spread. As empresas com alto rendimento têm sido capazes, como você disse, de conseguir refinanciamento a um custo muito baixo. Ao mesmo tempo, elas também têm sido capazes de emitir títulos covenant light. 60% das novas dívidas emitidas entre as de alto rendimento são feitas assim, o que significa que oferecem menor proteção para os compradores de títulos. Isso também é uma preocupação, que quando o Fed começar a subir as taxas, os spreads se ampliarão. E também nos mercados desenvolvidos, a dívida aumentou. E nós estamos, especialmente nos Estados Unidos, por exemplo, nós estamos no ciclo de realavancagem. Então, as empresas estão com mais dívidas em seus balancetes. E o mesmo padrão acontece em relação às dívidas corporativas emergentes, em que temos visto um aumento com o nível recorde das dívidas de 83% do PIB, enquanto seu governo respectivo tem estado estável em relação a aumentar suas dívidas. Então, os prospectos de taxas de curto prazo mais altas nos Estados Unidos devem levar a uma taxa de inadimplência maior para o crédito especulativo americano. O que isso significa para o mercado de crédito? Nós temos que colocar em perspectiva que 1/3 do universo de altos rendimentos nos Estados Unidos é formado por empresas de energia e com a crise nos preços do petróleo, desde o último trimestre de 2014, isso colocou muita pressão nessas empresas e as tornou muito vulneráveis. Elas têm muitas dívidas em seus balancetes e isso se reflete em seu nível de spread. Elas estão sendo negociadas, estão oferecendo um excesso de spread de 200 pontos base, acima das outras empresas de alto rendimento. Por exemplo, o UBS espera que a taxa de inadimplência suba, atingindo 10 a 15% no ano que vem, nos próximos 12 meses. Isso também é preocupante. De maneira mais ampla, se falarmos de empresas de mercados emergentes e se tirarmos as do setor não financeiro, elas têm aumentado suas dívidas a níveis preocupantes. O volume de dívidas emitido por empresas de mercados emergentes ultrapassou o do universo de alto rendimento dos Estados Unidos. Desde 2009, o volume dobrou e agora está em 1,5 trilhões de dólares. Isso é preocupante, porque a maioria dessas empresas tem emitido títulos denominados em dólar e outros títulos hard currency. E quando o Fed começar a normalizar suas taxas de juros, isso terá um impacto no custo de refinanciamento dessas empresas. O JP Morgan espera que a taxa de inadimplência de empresas emergentes atinja 5,4% neste ano.
Passando para a Europa, os riscos de deflação estão mais baixos por causa da flexibilização quantitativa do Banco Central Europeu. Você acha que a economia europeia vai se recuperar sem nenhuma agitação econômica? Nós estamos muito confiantes de que a recuperação da economia europeia possa ser sustentável, graças à combinação de baixos preços do petróleo e da moeda europeia bastante fraca nos últimos 6 meses. Isso realmente ajudou a economia de países europeus a se recuperarem, não só as economias tipicamente exportadoras como a Alemanha, mas também outros países, com seu consumo interno esquentando. Em relação aos indicadores, nós tivemos sinais muito positivos. Por exemplo, o índice de confiança do consumidor, que está quase em seu maior nível. A produção industrial vem se recuperando. Nós estamos confiantes de que a recuperação da economia europeia possa ser sustentável, a não ser que haja um acidente, se a Grécia for retirada do euro ou se houver um referendo para que o país saia do euro. Nós também vimos que o BCE tomou medidas de proteção em relação ao lançamento do programa de flexibilização quantitativa, como você mencionou anteriormente. O BCE está comprando 60 bilhões em títulos do governo e covered bonds todos os meses, de março desse ano até setembro de 2016. Isso está colocando um cap nos rendimentos. E isso é muito positivo para as empresas que querem refinanciamento, não só os governos, mas também as empresas. Nós vimos países como Espanha e Irlanda que não estão tendo um boom de crescimento, mas que estão indo muito bem. Eles tiveram muito sucesso ao implementar reformas estruturais em seu mercado de trabalho, por exemplo, ou para suas empresas. E até certo ponto, eu incluiria a Itália e a França. No entanto, a taxa de desemprego continua muito alta na Europa. Isso está impedindo que a economia da zona euro cresça com mais força. Preventing the Eurozone economy to be really boosting. Como você vê os mercados em 6 meses e quais são suas propostas estratégicas? Correct. We see that there will be a repricing. Nós achamos que vai haver uma revisão de preços em termos de spreads corporativos, porque esperamos que o Fed comece a normalizar suas taxas de juros no outono, e os spreads de bonds corporativos irão começar a se ampliar. É por isso que recomendamos a nossos clientes e investidores que eles melhorem a qualidade do crédito de seu portfólio de títulos, de bonds, que eles se livrem dos créditos mais baixos, fiquem com os que tiveram boas performances no passado. E por que não comprar alguma proteção contra a inflação? Isso pode parecer estranho, mas já vimos, graças à estabilização dos preços do petróleo e à melhora da economia na Europa, e a economia americana indo muito bem, nós vimos as expectativas de inflação crescerem um pouco. E seria uma boa ideia comprar alguns títulos ligados à inflação, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Bonds, either from the US, but also from Europe. Annie Baumann-Racah, da KBR Advisors de Genebra. Obrigada, Daniel. Obrigado pela audiência. Continuem clicando no site da Dukascorp TV para saber das últimas atualizações e assistir a entrevistas exclusivas.